Bom dia, Edith Guimarães, obrigada por esta disponibilidade de estares connosco aqui a partilhar um pouco daquilo que tem sido a estratégia, e implementação de uma política de inclusão para as bibliotecas de Lisboa. Vou apresentar-te, portanto, dar aqui Uhum. assim algumas informações também às pessoas que estão connosco a acompanhar este nosso webinar. Como vocês sabem, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas desenvolve o seu ciclo de webinars todos os anos e este ano temos vindo já a fazer uma série de sessões, sendo que hoje convidamos as Bibliotecas de Lisboa a partilhar um bocadinho daquilo que tem sido uma estratégia para uma política de inclusão no seio da sua rede municipal de bibliotecas. Dando aqui algumas informações sobre a EDIT, a EDIT é licenciada em Geografia e Planeamento Regional, tem pós-graduação em Biblioteca e Documentação, mas o seu percurso profissional esteve sempre ligado à cultura. Em 2004, ela integrou a equipa da cultura da Câmara Municipal de Lisboa, na rede de bibliotecas, onde desempenhou funções na área das aquisições, gestão da coleção, acumulou também a gestão de conteúdos do site Biblioteca Fora de Portas e foi responsável pelo Serviço de Aquisições e Tratamento Técnico entre 2010 e 2014. Em 2015, transita para a Direção da Cultura, onde se dedicou ao planeamento estratégico, nomeadamente a projetos multidisciplinares e transversais às diferentes áreas de governação autárquica, estratégias para a cultura 2017, a Agenda 21 da Cultura, ao projeto, desculpem, Access Culture for All e ao compromisso Cultura 2030. Um, Participou também na Ação Arte em Rede, com quem continua a colaborar. Entre 2020 e 2021, coordenou o gabinete do Diretor Municipal de Cultura e desde janeiro de 2022 é chefe de divisão desta grande rede de bibliotecas de Lisboa, não é? Um grande desafio, principalmente nesta vertente da inclusão. Portanto, hoje o tema do nosso webinar é bibliotecas abertas a todas as pessoas, uma realidade a um caminho em construção. É de facto uma coisa que se vai construindo ao longo do tempo e ajustando, com muita percepção da realidade, com muita percepção da comunidade, com muito envolvimento da comunidade também, que é uma característica daquilo que as bibliotecas de Lisboa têm vindo a tentar desenvolver, portanto, tentar puxar a comunidade para aquilo que são as vossas estratégias e a definição das vossas políticas de atuação. As bibliotecas, de facto, são para todos, quer seja dentro do seu espaço da própria biblioteca, quer seja no exterior, quando levam ao encontro de todos os seus serviços. E, portanto, hoje o que nós queremos aqui perceber convosco é como é que este desafio tão grande de irmos ao encontro de todos, muitas vezes limitados por recursos humanos, principalmente naquilo que é um equipamento tão denso dentro de uma estrutura autárquica densa, como é que nós conseguimos definir e ao encontro de uma estratégia que faça sentido para as pessoas que trabalham na biblioteca e que faça sentido para toda a comunidade também. Portanto, Edith, este é o nosso desafio. Muito obrigada por estares connosco hoje e vamos ouvir-te. Muito obrigada pelo convite e agradeço, aliás, aproveito para agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, espero que estejam interessadas neste tema e vou então começar a partilhar uma apresentação sobre o tema precisamente da inclusão nas bibliotecas de Lisboa, que nos vai fazer assim, ao que vos vou fazer uma breve visita guiada, digamos assim, pelo trabalho que temos vindo a desenvolver. Então vou partilhar a apresentação para começarmos. E vamos a isso. E obrigada pela apresentação, Sandra. Já estamos a ver, Edith. Obrigada. Conseguem ver? Sim, Pronto, sim, então, perfeitamente. como a Sandra referiu, o tema desta, ou a forma como formulámos o título desta apresentação é de facto refletindo-se esta dimensão das bibliotecas enquanto equipamento público aberto a todas as pessoas, se de facto é uma realidade, é um caminho em construção. Eu posso já adiantar, tal como a Sandra, que na minha perspectiva é um caminho em construção, mas esta definição, ou seja, a escolha
deste título e não tem muito a ver com a nossa percepção que, pelo facto de sermos bibliotecas públicas, pelo facto de termos as portas abertas a todas as pessoas, que isso é suficiente para sermos equipamentos inclusivos e, na minha opinião, não é suficiente. Dizer-vos também que era para estar nesta apresentação comigo, a responsável pelo serviço de inclusão que temos na rede de bibliotecas de Lisboa, mas que não pôde estar presente e, portanto, só aqui estarei eu, mas a apresentação foi preparada pelas duas. Então, só para vos dar um bocadinho de contexto do que é a rede e da dimensão da rede de bibliotecas de Lisboa, nós neste momento somos 18 bibliotecas, em que 11 bibliotecas são de gestão exclusiva da Câmara Municipal e 7 são de gestão partilhada com as juntas de freguesia. Portanto, todas temos o mesmo nível de serviços, temos a mesma orientação do ponto de vista dos serviços mais tradicionais de bibliotecas e no que diz respeito ao tratamento técnico e à aquisição, a Câmara continua a assegurar este trabalho, digamos, core da ação das bibliotecas, mas depois em termos de gestão é de facto uma gestão partilhada. Também poderia ser um tema para uma outra conversa, mas se assim entenderem e tiverem curiosidade, porque de facto é uma particularidade da nossa rede. Depois temos dentro deste conjunto de 8 equipamentos, temos 3 bibliotecas ANPRA, que são bibliotecas de maior dimensão e que trabalham para o território onde operam e para a cidade, e bibliotecas de bairro, 11, que trabalham exclusivamente para os bairros e as comunidades onde estão inseridas. Temos uma hemeroteca, portanto uma biblioteca especializada em jornais e revistas, uma biblioteca dedicada à sustentabilidade e ao ambiente, uma biblioteca itinerante e uma biblioteca quiosque. Depois temos 3 serviços transversais a toda a rede, o serviço de inclusão, o serviço de aquisições e tratamento técnico e o nosso serviço das bibliotecas escolares, que tem um modelo de funcionamento, não o chamamos SAP, porque tem um modelo de funcionamento ligeiramente diferente. Ora, focando aqui no serviço de inclusão, as bibliotecas de Lisboa têm como missão participar na construção de comunidades coesas, inclusivas e preparadas para os desafios do século XXI, fomentando uma aprendizagem e uma atitude uma atitude de aprendizagem ao longo da vida. Temos como missão, nesta missão temos como valores a inovação, a cidadania, a liberdade de acesso, a responsabilidade social e a inclusão, e nesse sentido temos um serviço que, como vos disse, é transversal a toda a ação das bibliotecas de Lisboa, que é um serviço orientado para a promoção do acesso de todas as pessoas à cultura e à informação, ao conhecimento, garantindo desta forma o alinhamento da rede das bibliotecas de Lisboa com as mais recentes diretrizes nacionais e internacionais promotoras do acesso à cultura. O que é que podemos esperar e o que é que este serviço de inclusão faz na nossa rede? Portanto, ele participa na seleção de títulos para a rede das bibliotecas, garantindo assim uma oferta de títulos em braille e em outros formatos adequados a pessoas com necessidades específicas. Participa na definição da programação da rede. Portanto, nós temos dentro da rede, temos grupos de trabalho, como é uma rede relativamente grande e diversa e muito espalhada pela cidade, temos então grupos de trabalho orientados em áreas específicas, um deles é na área da mediação e da programação, e o Serviço de Inclusão participa então nestes encontros mensais de programadores e mediadores, tanto da área para as famílias e crianças como para adultos, e é a partir daqui que se criam dinâmicas de programação conjunta e onde a programação que é definida também tem pelo conjunto da rede tem sempre em atenção as questões da acessibilidade, e então há sempre dentro da parte do serviço de inclusão uma preocupação ativa com as necessidades de acessibilidade dos espaços, das bibliotecas, com o objetivo de identificar melhorias contínuas, não é? Porque a grande parte dos nossos equipamentos na cidade não foram construídos de raiz e, portanto, foram adaptados para acolherem bibliotecas. Em alguns dos casos foram adaptações mais profundas,
noutros casos foram adaptações mais circunstanciais e, portanto, alguns dos nossos edifícios têm muitas condicionantes do ponto de vista da acessibilidade. Mas sobre isso também já vos vou falar um bocadinho melhor como é que estamos a tentar reverter esta situação. E depois, o Serviço de Inclusão faz um acompanhamento muito próximo das pessoas que fazem parte das nossas equipas, promovendo formação contínua, ou seja, dando capacidade às equipas para lidar com públicos com necessidades específicas muito diferentes, com a consciência de que não conseguimos trabalhar com todas as necessidades específicas das nossas populações, mas vamos tentando definir linhas de trabalho às quais vamos dando resposta. Portanto, o Serviço de Inclusão trabalha, e a rede de bibliotecas em geral, trabalha a acessibilidade identificando barreiras, ou seja, a lógica da acessibilidade identificando quais são as barreiras no acesso à cultura, à informação e ao conhecimento. E estas barreiras dividimos do ponto de vista físico, intelectual e social, que na verdade correspondem às 3 dimensões da acessibilidade que trabalhamos. A equipa não é uma equipa enorme, como podem ver, tem a coordenação da Isabel Monteiro, o Vítor Nunes é um colega cego, que trabalha connosco, a Alda Anastácio, o João Paiva e a Perpétua Fernandes trabalham connosco todos em rede colaborativa, ou seja, a título permanente, de forma permanente, temos a Isabel e o Vítor. A Alda, o João e a Perpétua juntam-se a nós para o desenvolvimento de trabalhos específicos. Também já vos vou explicar quais. Debruçando-nos aqui sobre as questões da acessibilidade física. Como é que iniciámos este trabalho? Conforme vos dizia, com a consciência de que, de facto, nem todas as bibliotecas foram concebidas ou adaptadas de raiz, começámos por fazer diagnósticos. Fizemos um primeiro diagnóstico de acessibilidade física na Biblioteca de Alcântara, que é uma biblioteca que foi recuperada e inaugurada em 2020 e, portanto, com toda a legislação do ponto de vista da acessibilidade cumprida, mas ainda assim do nosso ponto de vista com algumas medidas que poderiam ainda ser mitigada. E também aqui não posso deixar de referir que há aqui no que a acessibilidade física aos equipamentos diz respeito, aqui 2 questões, que é nós, por vezes, quando projetamos um novo equipamento, temos o cuidado com as equipas de arquitetos e de engenheiros com quem desenvolvemos os projetos, e estou a dizer nós, em geral, não somos nós, as bibliotecas de Lisboa, somos todos nós que passamos por estes processos, e muitas vezes temos assegurada a acessibilidade física dentro da biblioteca, mas nem sempre está calculada a acessibilidade física até chegar à biblioteca, ou seja, quando falamos de passeios, quando falamos de estacionamento, quando falamos de ruas com declives acentuados, e, portanto, que é o caso, por exemplo, da Biblioteca de Alcântara. Das portas para dentro é bastante acessível, mas das portas para fora é todo um desafio lá chegar. Então, partindo desse diagnóstico que foi feito com a equipa da Access Lab, foi feito através de uma consultoria, ou com o recurso a uma consultoria, fizemos então, temos uma quantidade, temos um relatório, onde temos identificadas recomendações de intervenção de curto, médio e longo prazo. A partir dessas recomendações, fizemos uma lista de verificação, género de uma checklist, das recomendações de curto prazo, que são aquelas que são mais urgentes, por um lado, mas também são mais fáceis de conseguir alterar. Falo, por exemplo, da escolha das torneiras, das fechaduras, quando não é possível nas portas de acesso às instalações sanitárias, os fechos, os trincos. Às vezes esta pequena escolha faz uma grande diferença, ou na colocação do espelho, ou mesmo no percorrer dentro da biblioteca, a distância, o espaçamento entre as estantes, os circuitos. Portanto, este tipo de coisas muito, ou relativamente simples de conseguirmos resolver sem termos que despender de grandes montantes financeiros ou de grandes intervenções. E o que fizemos a partir desta checklist foi, com uma equipa de colegas que colaboram com o Serviço de Inclusão,
entre os quais um dos colegas que se desloca em cadeira de rodas, fizemos a aplicação da checklist a todas as bibliotecas da rede, de forma a termos um diagnóstico de toda a rede, priorizando e calendarizando as intervenções que temos de fazer. Então, do que falamos fui-vos dizendo quando falávamos aqui na questão da acessibilidade física. Ainda dentro da acessibilidade física encaramos o território digital como um espaço, não é? Portanto, e encarando então o acesso aos serviços que disponibilizamos no digital, também olhando para eles como uma forma de barreira física, ou seja, onde o acesso pode ser trabalhado de maneira que não crie barreiras, precisamente nos conteúdos que disponibilizamos digitalmente. E aí o que fazemos também, ou que fizemos e que continuamos a fazer, também com a ajuda desta consultora que recorremos, que é a Access Lab, fizemos uma análise dos nossos materiais de comunicação e da informação que disponibilizamos nos canais, sejam sites, sejam redes sociais. A partir daí, esta empresa fez-nos um guia de boas práticas, que incluem a comunicação em linguagem clara e neutra, e aplicámos a mesma lógica dentro do território físico, ou seja, priorizámos e calendarizámos as intervenções e temos estado a aplicar então as boas práticas que nos foram recomendadas, tanto ao nível da comunicação externa, nos formulários, por exemplo, na informação que veiculamos para fora para os nossos utilizadores e utilizadoras, bem como na comunicação interna. No site também, que percorremos de forma regular as ferramentas como o Access Monitor, que são ferramentas que a Administração Central disponibiliza para analisarmos os nossos sites e percebermos se eles estão aptos a dar resposta a cidadãos e cidadãs que tenham alguma necessidade específica. E então, a partir daí, corremos esses sites, não é? Que fazem a análise. Esses sites o que nos dão são precisamente as áreas onde precisamos de melhorar. Aquilo tem 3 graus de classificação, como se fosse um semáforo. O verde está ok, o amarelo precisa de atenção, o vermelho são questões a resolver. Então, a nossa lógica é percorrer regularmente o site, garantir que as boas práticas são aplicadas na colocação da informação do site. Isto tem que ser percorrido página a página do site, portanto ele não faz a análise global dos sites e depois o que fazemos é cada vez que o site identifica alguma coisa que não está bem, nós vamos e corrigimos. Portanto, é um verdadeiro trabalho de formiguinha. Pronto, aqui alguns exemplos do que falamos quando tentamos escrever com linguagem clara e neutra. Linguagem clara, neutra e também do ponto de vista da escolha das fontes, do tamanho das fontes. Isto são 3 exemplos de 3 atividades que estão disponíveis na nossa agenda trimestral de programação e como vocês veem a fonte é bastante maior do que o comum, portanto nós utilizamos as recomendações dos tamanhos de fonte, temos sempre a identificação do público-alvo para pessoas adultas, para pessoas maiores de 16 anos, portanto isto é uma opção de linguagem neutra e linguagem clara e identificamos também aqui se as entradas são pagas, estes acrónimos têm depois uma legenda associada. Aqui, do ponto de vista da acessibilidade física, portanto, temos aqui o retrato do ponto de vista do território físico e do território digital. Vamos nos debruçar sobre a acessibilidade intelectual. Ora, a acessibilidade intelectual, o que é isto, a acessibilidade intelectual? Significa a análise de todas as barreiras, mais uma vez, que dificultam o acesso aos conteúdos,
seja a nossa coleção, sejam conteúdos de programação que disponibilizamos às nossas comunidades. E aqui temos um exemplo de algo que costumamos fazer do ponto de vista da acessibilidade intelectual, que tem a ver com a tradução dos folhetos dos serviços que prestamos. Este é um caso muito particular da Biblioteca da Penha de França, onde, com o apoio da comunidade, fizemos a tradução dos serviços para Bengali, na medida em que tem sido uma das comunidades, portanto, temos comunidades que falam Bengali pela cidade toda, pelo país todo, atrevo-me a dizer, sem grande margem de erro, espero eu, mas então com o recurso ao apoio da comunidade fazemos então esta tradução dos folhetos. Este exemplo da Biblioteca da Penha de França está a ser reproduzido por todas as bibliotecas, aliás, pelos serviços globais da rede, e estamos também a fazer o mesmo exercício, não só em Bengali, mas também em chinês, e portanto, mandarim, neste caso, e também em ucraniano e em inglês, porque pronto, ainda não conseguimos chegar a todas as comunidades com as quais trabalhamos, mas vamos trabalhando assim de forma segmentada também biblioteca a biblioteca, porque as comunidades são diferentes de biblioteca para biblioteca e, portanto, vamos assim dando respostas mais locais e depois produzindo informação mais global. Este aqui é posso fazer-te uma pergunta? Tenho estado aqui assim a escutar-te com muita atenção e obrigada desde já por apresentares estas variáveis todas daquilo que é a acessibilidade, porque de facto a acessibilidade não é só ter as portas abertas, como dizias e muito bem, e ter uma rampa e ter um elevador a funcionar. Há aqui um conjunto de questões que prevêem a garantia do acesso, de facto, à informação e àquilo que as bibliotecas disponibilizam. Nesta ação que vocês desenvolvem para a tradução dos folhetos, vocês contactam diretamente associações da comunidade, portanto existe esse cuidado, ou é o município que faz esse contacto pela biblioteca, através de alguma divisão específica que o município tenha para o efeito? Como é que vocês se articulam? Vocês têm essa autonomia? Temos essa autonomia. Neste caso, vou responder à tua questão com duas informações que se complementam. Sim, nós temos essa autonomia. Este contacto foi feito diretamente a partir de utilizadores, de famílias utilizadoras da biblioteca, e a partir das quais chegamos a associações. E é um trabalho que é pago. Portanto, estas traduções são pagas, porque o trabalho das pessoas, tal como o nosso, vale, é importante reconhecer esse valor do trabalho e, portanto, isto são trabalhos pagos, mas são feitos por associações que nos identificam tradutores. Essas associações foram-nos identificadas quando já não trabalham connosco, que também é o caso de algumas associações que trabalham connosco, mas a partir, neste caso específico da Biblioteca da Penha de França, foi através das famílias utilizadoras. Depois, em termos de departamento, a Câmara tem um departamento para os direitos sociais, que não está na mesma estrutura orgânica da Direção Municipal de Cultura, que é aquela onde está inserida a divisão da rede de bibliotecas. É outro pelour, inclusivamente, portanto, mas é um departamento com o qual trabalhamos de forma muito regular e de forma muito, muito próxima, desde logo porque as nossas ações integram os planos municipais integram e alimentam os planos municipais, os diferentes planos municipais que temos para a igualdade, para a inclusão de pessoas de comunidade LGBTI, portanto, há o plano para a juventude, e, portanto, há uma integração e há uma ligação, não é? Porque nós contribuímos para o desenho desses planos e depois, ou seja, somos chamados a contribuir, não só nós, mas toda a ação da Câmara Municipal. Mas no nosso caso da cultura e do Departamento para os Direitos Sociais, há de facto um trabalho muito estreito, do qual têm resultado algumas ações até muito concretas, sobre as quais poderei falar melhor
porque estão mais ligadas à dimensão da inclusão social do que propriamente à inclusão intelectual. Mas se eu me esquecer, depois sinaliza-me, por favor. Não sei se respondi. Sim, obrigada, Edith. Vamos querer saber mais esse reforço que falavas agora da identificação dentro daquilo que são as áreas e os serviços que a biblioteca disponibiliza às comunidades, de que forma é que esses serviços podem também contribuir para os planos municipais, não é? De integração, de ação social, portanto, nas suas várias variáveis, e de que forma é que as bibliotecas podem ter também visibilidade integrando estes planos e estas equipas de discussão. Obrigada, Sim, Edith. nada. Ora, continuando, ainda dentro da dimensão da acessibilidade intelectual, temos também toda uma linha de trabalho de aprendizagem não formal, através da conversação criativa de português para estrangeiros, que acontece online, a partir neste caso é uma utilizadora, uma participante que provém da Biblioteca Camões, mas que todo este trabalho é feito online. Temos as duas dimensões, a dimensão online e a dimensão presencial. Neste caso da dimensão online temos a conversação criativa de português para estrangeiros e temos também formações, portanto nós não somos entidade formadora, mas contribuímos através de sessões que desenhamos de aprendizagem não formal. Mais uma vez, neste caso, não da conversação de português para estrangeiro, mas depois da formação mais específica que damos, dentro da aprendizagem não formal, ela também é feita em articulação com o Departamento de Formação, de Desenvolvimento e Formação da Câmara Municipal de Lisboa, utilizando uma plataforma Moodle, tal como outros cursos online utilizam. E neste caso a formadora que temos, portanto, que tem estas duas dimensões, por um lado a aprendizagem não formal, mas depois a aprendizagem formal, está construída por módulos que podem ser frequentados em contínuo ou isoladamente em função daquilo que as pessoas têm mais interesse em aprender, que na verdade são pequenos cursos, são cursos de sobrevivência, digamos assim, de português como língua não materna, porque a pessoa que trabalha connosco nesta área é mesmo portanto, é formadora certificada e, portanto, pode dar formações certificadas. Mas temos tentado complementar este caminho da formação certificada com ações de aprendizagem não formal, que me parece que é mais, que é o que eu defendo, que é mais o caminho das bibliotecas, porque nós não temos nas nossas equipas sempre pessoas com possibilidade e competências da formação, mas na área da aprendizagem não formal acho que podemos ter aqui um papel interessante a desenvolver, e neste caso este curso, esta atividade de conversação criativa de português para estrangeiros nasce até numa lógica muito da conversação criativa, ou seja, da escrita criativa, e nasce precisamente de uma formação de capacitação que as equipas da Rede de Bibliotecas de Lisboa tiveram, onde esta colega esteve presente e pensou, olha que interessante, e se eu utilizasse estas técnicas de escrita criativa, mas para a conversação de português para estrangeiros, e assim nasce esta formação, esta oferta. Temos também... E é fantástico porque, no fundo, essas pessoas que participam nessa ação provavelmente não precisam da certificação, elas precisam é de aprender o português, não é? Isso, é isso mesmo, e ou pelo menos é isso que eu defendo, ou seja, há pessoas que de facto precisam de formação mais específica e podem, há outros serviços municipais que podem debruçar sobre isso, ou mesmo outras entidades, mas nós oferecemos aquilo que é, ao fim e ao cabo, uma ferramenta de capacitação para o dia a dia mais imediato, não é? Uns primeiros socorros, como falávamos, e tem sido. Neste momento temos mais de 80 pessoas a frequentar esta formação online, e para além das outras pessoas que fazem estes cursos ou estas formações de aprendizagem não formal, digamos assim, nas bibliotecas.
também dizer-vos que, para além das dinamizadas por nós, também acolhemos no nosso espaço entidades que também fazem esta formação e que, ou seja, não somos só nós a fazê-la, convocamos também outras associações e outros parceiros para fazê-lo nos nossos espaços de forma gratuita. Sim. Outro exemplo de acessibilidade intelectual, também noutras línguas, não é? Porque as nossas coleções devem também dar resposta às alterações demográficas com que nos vamos debatendo, vamos tendo, não é um debate, não é? Mas que vamos acolhendo nos nossos territórios. Temos este trabalho que é feito em conjunto com algumas associações ucranianas e que nasce na sequência logo no início da guerra da Ucrânia, e onde temos recebido regularmente, então, ofertas de livros em ucraniano, e onde criámos, neste caso decidimos criar uma estante específica na Biblioteca Orlando Ribeiro, porque analisada a distribuição geográfica das pessoas que estavam a chegar a Lisboa vindas da Ucrânia, percebemos que era o território que estava mais próximo, por um lado, que se centram sobretudo na área de Benfica e na área do Martim Muniz. Portanto, concentrámos na Orlando Ribeiro por ser uma questão que pode estar mais fácil no acesso ao metro e, por outro lado, mais próxima geograficamente do sítio onde estas famílias estão a residir. E esta é uma coleção que é alimentada com regularidade através de ofertas, tanto da Embaixada da Ucrânia como de associações. Depois, fizemos uma experiência piloto que correu muito bem e que contamos dar continuidade, que é um conjunto de sessões de leitura, as nossas chamadas, tão bem conhecidas horas do conto, que são feitas especificamente para crianças ou famílias com crianças com necessidades específicas. Chamamos leituras confortáveis, num modelo muito próximo daquilo que os cinemas e os teatros têm feito das sessões descontraídas, onde as crianças são convidadas a usufruir de uma história, ou seja, de uma história que é narrada, mas com um recurso multissensorial, e neste caso um estímulo multissensorial. Esta atividade é feita especificamente por estas duas mediadoras, a Inês e a Alexandra, em que no caso de uma delas, ambas têm formação da mediação, são mediadoras de leitura, e a Alexandra, que é quem está a segurar aquela bola, é técnica de reabilitação. E, portanto, a ideia é que de facto possam usufruir, participar, estar presente e fruir também crianças e famílias que, por norma, se sentem ou para as quais nem sempre há oferta dentro da nossa oferta regular, porque são crianças que de facto podem ter necessidades de gritar, de correr, e aqui tudo isto é bem-vindo porque é trabalhado, não é? E porque há um conhecimento prévio de como lidar com estas situações caso elas aconteçam, e são encaradas como devem ser, com a maior das naturalidades. No que a acessibilidade social diz respeito, do que falamos, estamos a falar, por exemplo, de conceito sociolinguístico, e neste caso estamos a trabalhar com a Embaixada do Brasil num livro precisamente que trabalha as diferentes variantes do português. Neste caso conta a história de uma criança portuguesa e de uma criança brasileira que, numa rotina muito semelhante, vão explorando as palavras idênticas e diferentes que são utilizadas nas diferentes variantes do português, mas de uma forma, aliás, vistas de uma forma natural. Não é errado dizer de uma maneira, não é errado dizer de outra, são simplesmente variantes de português diferentes em que ambas estão corretas.
Também temos aqui, deixa-me só aqui, e é este a capa do livro, que trabalha o preconceito linguístico. Temos então o guia, e eu estou só a dar-vos alguns exemplos de trabalhos que temos feito, mas se tiverem curiosidade e se quiserem saber mais em profundidade sobre qualquer um deles ou outros que estamos a fazer e que eu não estou aqui a falar, estejam absolutamente à vontade para nos contactarem. Temos este guia que foi editado já há 3 anos, 4 anos, acho eu, 4 anos, que é o guia a Biblioteca Aberta a Todas as Pessoas, servir a comunidade LGBTI na sua biblioteca. É um guia que surge da tradução de um guia da American Library Association, e é um guia, de facto, para dar estratégias e algumas pistas como trabalhar com a comunidade LGBTI nas bibliotecas. Estamos a trabalhar, neste momento estamos a fechar a ideia, fazemos um conjunto destes guias. Dizer que neste caso estamos a trabalhar com a ILGA, é o nosso parceiro em toda a linha de trabalho LGBT, não só, mas a ILGA é um parceiro fundamental, mas que neste momento estamos já em fase de conclusão de um guia para servir a comunidade de pessoas em situação de sem-abrigo, que já está escrito, está na fase de edição, que a ideia é de facto criarmos um guia em função de necessidades específicas que identificamos nas nossas comunidades. Ainda dentro dos exemplos do que fazemos com o trabalho com a comunidade LGBTI+, temos estes postais que têm uma definição, uma expressão, e que depois têm no verso a sua definição. Pronto. Também, agora a propósito disto, experimentámos dos postais, experimentámos agora a propósito das eleições com a Comissão Nacional de Eleições, também uns postais que trabalham precisamente o que significa um voto nulo, o que significa um voto em branco, ou seja, que de alguma forma tentam, juntamente com o parceiro, porque nós devemos trabalhar literacias, mas não somos especialistas em todas as áreas e, portanto, temos que convocar para junto de nós os parceiros que, de facto, são especialistas nestas matérias, e neste caso convocámos a Comissão Nacional de Eleições para promover aqui alguma literacia política também e promovermos aqui uma atitude de participação cidadã para que as pessoas entendam melhor, caso não dominem alguns conceitos por detrás dos atos eleitorais. Ainda em termos de acessibilidade social, temos feito alguns, eu diria bastantes trabalhos com as nossas comunidades, sobretudo na área da criação artística, onde a partir da criação artística promovemos contacto intergeracional, contacto entre pessoas de diferentes territórios e, acima de tudo, um espírito de coesão de grupo muito importante e valorização do nosso papel enquanto centros culturais de proximidade. Neste caso é um projeto desenvolvido com o Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian, quando o CAM estava encerrado e no âmbito da iniciativa o CAM Fora de Portas, e foi um trabalho de co-curadoria onde fizemos uma chamada, uma open call, mas uma chamada à comunidade da Biblioteca de Alcântara. Portanto, a Biblioteca de Alcântara, sendo uma biblioteca âncora, responde às necessidades de 4 freguesias, ou trabalha para 4 freguesias da cidade de Lisboa, e então fizemos uma chamada à participação nestas 4 freguesias, e este foi o grupo que resultou, o qual fez a escolha e montou todo o processo com curadores, não é? De uma exposição que depois foram representantes e fizeram visitas guiadas e, portanto, num trabalho absolutamente incrível, que resultou de uma forma absolutamente incrível. Na mesma linha da cocriação, mas desta vez na área das artes performativas,
um projeto também financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e que fizemos em conjunto com a Arte em Rede, uma rede da qual fazemos parte, juntamente com os municípios do Barreiro, da Moita e de Almada. Aqui, mais uma vez, a ideia também, para além da criação artística e da capacitação na área artística em diferentes áreas, neste caso música, cinema, escrita e fotografia, houve aqui a co-criação de um espetáculo, cujo diretor artístico foi o Vítor Hugo Pontes, e este espetáculo que foi pensado, conceptualizado pelas pessoas que participaram, mais uma vez nesta premissa, o que é que tinha, quais eram as premissas deste financiamento? Ter jovens em risco de abandono escolar, adultos em risco de exclusão, fosse por isolamento, fosse por desemprego, e portanto resulta daqui esta miscelânea de pessoas, digamos aqui este grupo super heterogéneo, com idades, profissões e ocupações absolutamente distintas. Depois, mais um projeto de cocriação, neste caso na Biblioteca de Alcântara, a partir Alcântara, Corcheos e Belém, com uma estrutura que é o Teatro Pira. Portanto, como veem, isto são sempre projetos que são desenhados e construídos juntamente com os parceiros das comunidades, das bibliotecas onde estão inseridas. Neste caso, foram 3 artistas que vieram, uma do México, outra que trabalhou o feminismo na Biblioteca de Alcântara, uma do Uruguai, uma artista do Uruguai que trabalhou o tema da cidadania na Biblioteca de Alcântara, e 2 artistas da arte urbana que trabalharam o movimento punk nos Corcheos, na Biblioteca dos Corcheos. Projetos participativos intergeracionais, fazer do bairro a nossa casa, na Biblioteca Penha de França. Este aqui é um desenho de um mapa dos afetos do território, que foi desenhado. Este projeto também tinha como objetivo fazer o cruzamento entre pessoas idosas e pessoas mais novas, e os encontros para além da biblioteca aconteciam também noutros espaços da freguesia, como cafés, mercearias, até em farmácias e tudo. Depois, a programação LGBTI é algo que é um contínuo, é um trabalho em contínuo, aliás, como as outras linhas de trabalho que apresentei, que tenho estado a apresentar. Neste caso, acontece também em todas as bibliotecas, desde logo com um conjunto de conversas que promovemos a propósito dos temas da LGBTI, bem como clubes de leitura que têm sido muito, muito participados. Depois, nada disto seria possível sem uma constante capacitação e sensibilização das equipas, não é? E temos investido mesmo muito, não só na área da mediação, mas também na área da sensibilização para estes temas, com formações para não discriminação, com visionamentos de filmes sobre pessoas com autismo, e todos só, mais uma vez, a dar exemplos. Um muito interessante para o atendimento de pessoas com problemas mentais, que estamos a fazer com uma parceria com 2 centros hospitalares, ou seja, metade da equipa está a fazer uma vez por mês com o Centro Hospitalar Júlio de Matos e a outra metade da equipa com o Centro Hospitalar Egas Muniz, mas volto a reforçar, não conseguimos fazer nada sozinhos. E, portanto, de facto, juntos somos capazes de ir um bocadinho mais além. E com os nossos parceiros, que como fui passando aqui ao longo da apresentação e frisando, de facto, sem parcerias e sem este envolvimento das pessoas que estão inseridas na comunidade, chamando-as para dentro da biblioteca, nós também saindo de portas da biblioteca e indo ter com eles, e neste caso, quando falo em biblioteca, falo no conjunto das bibliotecas, nada disto seria possível. Portanto, finalizando, de facto, acho que isto é um trabalho para todo o sempre, que só faz sentido, de facto, ser em conjunto, e aqui reforçando aquilo que a Sandra me pediu para falar ainda há pouco,
numa estreita articulação com o nosso Departamento para os Direitos Sociais, porque dessa forma podemos, de facto, contribuir para as formulações e para estarmos inseridos nos planos municipais que trabalham diferentes dimensões da sociedade onde estamos inseridos, e depois também a posteriori da definição destes planos e da introdução das nossas iniciativas e das nossas linhas de trabalho, depois alimentando com monitorização, não é? Com evidências do trabalho que é feito ao longo do ano. Muito obrigada. Espero não ter ultrapassado muito o tempo que tinha e fico disponível para responder a questões. Sandra, devo baixar agora aqui? Podes parar isso. Obrigada, Edith. Olha, obrigada por esta sistematização que fizeste daquilo que é a vossa abordagem numa rede complexa, como vimos, não é? Eu acho que vocês fazem um olhar para a cidade muito em concreto, não é? Têm, de facto, aqui também uma equipa que trabalha em permanência com os vários públicos. A vossa equipa certamente terá técnicos muito atentos, muito disponíveis, que eu acho que é fundamental para que se possam criar as sinergias corretas para que estas ações possam ser pensadas. Vocês pensam de uma forma muito pragmática, a forma direta de ajudar os outros. Portanto, eu acho que isso é visível no vosso trabalho. Falaste nos guias, que me parece também fundamental, porque não só sistematiza para vocês internamente aquilo que é a vossa ação, mas também vos dá alguma transparência posterior daquilo que são os vossos caminhos, não é? Portanto, eu acho que é fundamental também, porque também é uma forma de afirmação daquilo que é o potencial das bibliotecas nas suas comunidades. Portanto, é fundamental, de facto, esta vossa abordagem. Permitiste-nos aqui nestes 45 minutos ver aqui tudo o que são os aspectos da acessibilidade, portanto agradeço-te por isso. Nós vamos depois disponibilizar esta gravação também no canal YouTube da RNBP, para que os colegas que não tiveram possibilidade de estar hoje aqui connosco possam também ter acesso a esta informação e pensar as suas próprias comunidades, porque lá está, o olhar atento para os públicos que servimos e que não servimos, de que forma é que podemos ir ao encontro destes parceiros, destas associações, destas pessoas que precisam das bibliotecas e muitas vezes não identificam nas bibliotecas este potencial de ajuda e de proximidade, não é? Portanto, é fundamental as bibliotecas reforçarem esta valência e esta proximidade aos seus públicos. E dizer-te que, entretanto, já tivemos aqui sim também algumas questões. A colega Fátima de Faro colocou questão sobre o horário das leituras confortáveis, mas eu penso que tu também consegues ver o chat. Sim, A Elsa Lopes, que eu penso que pertence também à tua equipa, já respondeu. Vocês estão Obrigada, aqui Elsa. em sintonia. Portanto, e ela explica que varia entre as 11 e o meio-dia, ou 11 e meia, 13, etc. Mas vocês facilitam também ao fim de semana, portanto, porque assim, para as sessões para estas famílias são direcionadas para que as pessoas possam estar, não é? São só ao fim de semana, são só porque são direcionadas para famílias, não são direcionadas para escolas, são mesmo direcionadas para famílias. E antes de continuar aqui a responder, obrigada, Elsa, aqui por este apoio, falar-te aqui também uma questão importante, acho, na equipa. A nossa equipa, de uma forma global, é muito diversa, ou seja, em termos de formação. Nós temos a equipa das bibliotecas de Lisboa, neste momento são aproximadamente 180 pessoas, só das equipas só das bibliotecas de gestão municipal, da Câmara Municipal de Lisboa, mas que não fiquem deslumbrados com este número, porque parece muito, mas de facto dividido por todos os equipamentos e serviços e os serviços de apoio, dá mais ou menos em média entre 6 a 8 pessoas nas bibliotecas de bairro e depois entre 14 e 18 nas bibliotecas âncora, pronto, onde para conseguirmos fazer aquilo que gostaríamos, que é alargar horários, nos quais também estamos a trabalhar, porque isso também tem a ver com questões de acesso, não é? Para que as pessoas
fora do seu horário ou seja, fora do horário de trabalho, não é? Possam usufruir dos serviços que disponibilizamos. Mas voltando aqui ao perfil da equipa, nós de facto tivemos nos últimos 2 anos um reforço tremendo de colegas na área da biblioteconomia, portanto bibliotecários e bibliotecárias, mas as nossas equipas não são maioritariamente compostas por bibliotecários. A diversidade é muito grande. Temos, e o que começou por ser um recurso de sobrevivência, digamos assim, de convocarmos outras pessoas, eu acho que acabou por ser uma grande Mais-valia para todos, uma não é? grande mais-valia, sim, uma grande mais-valia e até que nos possibilitou ter um trabalho bastante diferenciado, porque temos desde psicólogos a sociólogos, a muita gente, por exemplo, como eu, da geografia, alguns engenheiros, matemáticos, muita gente da história também, esse era um perfil mais clássico, mas de facto há muitas pessoas também da animação sociocultural e, portanto, há aqui e eu falo isto, eu penso nisto, tanto do ponto de vista dos técnicos superiores como dos assistentes técnicos. Portanto, vejo as equipas como um todo e dos assistentes operacionais também, mas isso é de facto algo que que nos possibilita, antropólogos também, que nos possibilita ter algumas pessoas com predisposição para fazer outros trabalhos que mais tradicionalmente não estamos tão despertos. Sim, eu penso que é fundamental pensarmos nos perfis, os perfis dos técnicos, os perfis das pessoas que Das trabalham pessoas, das pessoas que trabalham nas isso, bibliotecas, porque acima de tudo, antes de sermos técnicos, somos pessoas, não é? é Temos isso a nossa mesmo. forma de estar no trabalho, temos a nossa forma de encarar também aquilo que é, o projeto da biblioteca, e o que eu acho que é fundamental é partilharmos todos um projeto e pensarmos Isso, que as bibliotecas precisam de projetos diferenciadores e diferentes nesta sociedade que nos desafia diariamente, não é? Portanto, e as bibliotecas têm, podem ter voz, podem ter uma palavra de facto a dizer e é preciso que todos participem também deste projeto. Temos aqui, sim, isso. palavras Perguntas? também dos colegas, sim, a Maria do Céu, pronto, dá os parabéns, um excelente webinar, uma mais-valia de conhecimento em prol das comunidades, e pronto, e penso que postes tu, não é? Que também deste muito Este, orgulhosa por ter pertencido à equipa não, incrível não, de esta deve formação. ser a Ok, Margarida que é a Margarida não que não aparece aqui a identificação, pronto, é a mas Margarida que ficamos. trabalhou connosco, a Margarida que trabalhou connosco e Ok. que agora abraçou o desafio em albergaria. Obrigada, Margarida. Eu penso que sim, eu penso que é muito importante esta partilha conjunta. Vocês, de facto, têm um desafio muito grande em Lisboa. Lisboa é uma cidade multicultural, com muitos desafios, com muitos obstáculos também naquilo que é o acesso à informação para os públicos. Portanto, é de facto um caminho em construção, isto da inclusão. Fundamental é estarmos atentos para que possamos ir identificando estas formas de atuar depois no terreno. Deixava aqui assim um espaço para que mais alguém quisesse colocar uma questão, dizer-vos que nós vamos disponibilizar a apresentação depois também da Edith aos participantes e para os colegas que não conseguiram estar hoje em direto aqui conosco neste webinar, vamos disponibilizar também a gravação. Edith, não te vou tomar mais tempo, porque eu sei que tu tens uma agenda muito preenchida. Isto hoje foi aqui assim mais ajustado também à tua disponibilidade. Olha, muito obrigada Eu é que da agradeço. parte da Direção-Geral. Eu penso que os colegas também ficaram muito satisfeitos com esta apresentação. E dizer que, de facto, as bibliotecas são para todos, não é? Vamos continuar aqui, sim, também o trabalho, nós deste lado, a tentar mostrar que, de facto, há aqui um grande potencial nas bibliotecas públicas, e que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas acompanha também estes desafios que são colocados diariamente naquilo que é a questão da inclusão. Edith, muito obrigada por esta Eu é que disponibilidade. agradeço. Eu Obrigada. agradeço e fico disponível se tem o meu e-mail
na apresentação, quando a DG Lab disponibilizar, sintam-se à vontade para escrever e conversar quando assim entenderem. Muito obrigada por esta possibilidade. Obrigada para todas as pessoas. Muito obrigada. Fiquem atentos ao nosso ciclo de webinars, que iremos continuar no próximo mês, com mais um tema dedicado às bibliotecas e aos desafios que elas enfrentam. Portanto, não deixem de verificar o nosso site e de fazer a vossa inscrição. Muito obrigada a todos. Obrigada, Sandra. Beijinho.